Mais uma aula. Gente, mocinhos, mocinhas, nós vamos falar sobre avaliação. Vim até de vermelho por causa disso, né? Nós estamos acostumados a vermelhar toda a prova dos nossos alunos e com esse tema avaliação, talvez a gente comece a ter uma visão um pouco diferente sobre o ato de avaliar com base nos ensinamentos aí do professor Cipriano Lucchesi, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a base que nós temos? A base que nós temos de educação, de pedagogia, é a base da educação tradicional, aquela lá do século XVI. E lá no século XVI, e a partir, aliás, do século XVI até os dias atuais, prevalece ainda a pedagogia do exame. O que é a pedagogia do exame? É a aplicação tradicional de provas, de exames, não é? Então, é muito comum o aluno já no começo do ano perguntar, professor, o que eu faço para tirar nota? Então, ele já quer, na verdade, saber se ele tem que fazer um trabalho, uma prova, como será a prova, quanto isso vai valer. Então, ele já está meio que direcionado para tirar nota. É isso que importa na vida do aluno e, curiosamente, é isso que importa para os pais também. Os pais ficam totalmente satisfeitos se o aluno tira a nota. E aí nós temos aquelas várias injustiças, né? O aluno às vezes colou o bimestre inteiro, tirou nota boa e foi parabenizado pelos professores, foi parabenizado pelos pais e tudo mais. Mas por que acontece isso? Porque nós estamos ainda muito próximos, aplicamos ainda a pedagogia do exame. E a pedagogia do exame, ela valoriza a promoção e ela valoriza as boas notas. Falou que o filho é nota 10, o pai fica todo orgulhoso, né? Bem, gente, e aí? Como que funciona essa realidade? Nós vamos então agora, antes de falarmos sobre pontos estratégicos da prova, vamos falar um pouco do exame, tá? Vamos falar um pouco do exame. Em que consiste esse exame? Então, quando a gente fala de exame, nós estamos falando de um método totalmente coercitivo, gente. Então, método coercitivo. Tá lá, ó, método coercitivo. O Comênius já dizia, né? O João Amós Comênius já dizia. Ele falava, você quer a atenção do teu aluno? Então coloque medo nele. Quanto mais o professor coagir o aluno, mais o aluno deverá prestar atenção naquilo que o professor está falando. Mais ele prestará atenção na aula. Então já vem dessa característica da didática tradicional do século XVI. Então o método é coercitivo, o exame acaba sendo uma forma de disciplinar o aluno. É um método, gente, seletivo. Então, ó, método coercitivo. É um método seletivo. Por que seletivo? Porque a gente vai separar alunos bons de alunos ruins, alunos que tiram notas boas de um lado, alunos que não tiram notas boas, reprovam, né? Uns são aprovados e outros são reprovados. Representa também uma pressão psicológica, e o professor muitas vezes trabalha com essa pressão psicológica. A partir da pressão psicológica, ao lembrar o exame, o professor quer o quê? Ele quer a disciplina. Ele fala, vocês não param de conversar, vocês vão ver na prova que eu vou fazer com vocês, viu? Então, isso também é típico do exame, desse sistema tradicional que nós temos, né? E uma coisa importante, que o exame acaba reproduzindo muitas vezes as dificuldades que o aluno tem, porque ele, a partir do momento que ele é reprovado, simplesmente, não tirou nota, reprova, ou então vai para um conselho, né? O que seria o conselho hoje? O conselho, gente, simplesmente é um órgão que vai atenuar o mau resultado do exame. Ele vai falar, olha, você, na verdade, não foi bem, né? Reprovou de ano, não tirou a nota que precisava, mas foi um aluno participativo, foi um bom aluno, respeitou o professor e tudo mais, não foi mal, né? Foi mal em 2 matérias, quando na verdade tinham mais disciplinas, conseguiu a média nas outras. Há toda essa relativização, na verdade, para não permitir a reprova do aluno, né?
Na verdade é para isso, para que o aluno tenha condições de seguir aí, prosseguir nos seus estudos e não haja a reprova, que é o grande problema. Então, essa questão da disciplina, também da reprodução aí, desse aluno que acaba sendo promovido para os outros anos sem estar preparado, isso tudo faz parte do exame. Como faz parte do exame também, gente, a formação de personalidades submissas, a formação de personalidades submissas. As pessoas ficam com medo, né, do que vai cair na prova e acabam criando esse mesmo medo para as regras do mercado. Da mesma forma como tinha medo da prova, tem medo da entrevista de trabalho, tem medo também do dia a dia do trabalho, porque está acostumada a ser coagida, não consegue se desvincular desse sistema coercitivo que a sociedade impõe. E isso vem lá da pedagogia dos exames também. Uma crítica, gente, que é importante, né? Os exames eles são excelentes para o IDEB. Olha lá. Para o índice de desenvolvimento da educação brasileira. Por quê? Porque pelo exame eu quero nota, eu quero simplesmente rendimento. E desde que o rendimento, né, sendo o rendimento favorável, então ele acaba atendendo também essa avaliação em larga escala aqui, que é o IDEB. Então, quando a gente fala em avaliar, é algo que tem que ser muito estudado ainda no Brasil. Essa política do IDEB, se realmente os alunos da educação básica brasileira estão sendo avaliados ou examinados. Isso é importante, se os números batem com a realidade, não é? Bem, pessoal, então a gente tem aqui, ó, só repetindo aqui. Método coercitivo, seletivo, pressão psicológica, o disciplinamento do aluno, formação de personalidades submissas e atendimento ao IDEB. É isso que nós temos, então, no exame, tá bom? Sistema de provas e tal. Por outro lado, o que nós queremos hoje em dia não é mais examinar, nós queremos agora avaliar, né? Então, a avaliação. E a avaliação, gente, diferentemente do exame, ela não é um fim. Ela, na verdade, é representada por meios, né? Então, representa um conjunto de meios utilizados. Então, representa os meios utilizados para observar o rendimento e o desenvolvimento do aluno. Então tá aí, representa os meios utilizados para observar o rendimento e o desenvolvimento do aluno. Enquanto eu tenho o exame como um fim, ou seja, aplico a prova e o resultado desse exame é o instrumento que vai me dar aí, na verdade, o número, sei lá, o resultado dele todo é o meu aluno. Meu aluno foi mal na prova, é aquilo e pronto. Então, o exame tem uma única finalidade, ver se meu aluno está apto ou não para prosseguir. Agora, a avaliação é um conjunto de meios. E quando eu falo de conjunto de meios, eu estou falando do quê? De processos, não é? Então, eu tenho que considerar que a avaliação ela só tem como ser aplicada por meio de processos. Aquela prova isolada, por exemplo, que mede a capacidade do aluno, não faz parte do sistema de avaliação. E uma outra coisa, gente, a LDB. Já vamos lembrar que a LDB, no artigo 24, ela vai privilegiar o quê? Os aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. Então, ó, a análise do rendimento, a análise do rendimento deve privilegiar os aspectos qualitativos
sobre os quantitativos. Então, isso aqui a gente pode analisar de várias formas, gente. Por exemplo, uma determinada avaliação, não interessa o número de questões, mas a qualidade delas, o que de fato ela está cobrando do meu aluno. Não interessa a nota do meu aluno, mas o desempenho. O desempenho, gente, ele não pode ser analisado em períodos isolados, tem que ser no conjunto. Então, o professor ele tem que ter essa maturidade profissional de conseguir analisar o aluno, a partir, obviamente, de um planejamento, desde o primeiro bimestre. Então, o aluno, desde o início, ele tem que ser avaliado. E cada avaliação, que o ideal é que seja diagnóstica, cada avaliação tem que unir os dados. Então, o meu aluno no primeiro bimestre era uma coisa, como ele é no terceiro. Então, quando eu vou unir esses dados, aí eu tenho um conjunto de números, de dados, de resultados, que vão aí, então, mostrar o desempenho ao longo de um período. Então, não adianta eu querer isoladamente julgar o meu aluno pela nota que ele teve no segundo bimestre, ou no primeiro bimestre, ou no terceiro, ou no quarto. Não adianta, tem que ser o ano todo. O que aconteceu com esse aluno durante o ano? No gráfico lá, ele subiu, desceu, quando ele oscilou, qual era, né, qual foi o conteúdo dado a ele, de fato, como foi aplicado a prova. A gente vai ver que o professor, às vezes, aplica determinadas avaliações que não são condizentes com aquilo que foi dado em sala de aula. Isso também tem que ser analisado. Então, o que importa são os aspectos qualitativos, eles que devem ser privilegiados. Tá? Privilegia-se, então, os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Uma coisa fundamental aqui, gente, a avaliação, ela depende de dois elementos aqui, ó. Então, a aplicação da avaliação depende de dois elementos. Um, do elemento chamado dialética, e o outro, diagnóstico. Então, eu vou colocar isso aqui como atribuições ou características da avaliação, tá? Então, a avaliação, para ela ser corretamente aplicada, ela tem que ser dialética e ela tem que ser diagnóstica, tá? Então, dialética e diagnóstica. O que quer dizer isso? Dialética, gente, diz respeito justamente à análise da situação. O professor, ele vai dialogar com a situação. Como assim? Ele vai perceber ao longo do período o crescimento do aluno, ele vai perceber qual foi o rendimento do aluno com base naquilo que foi dado, ele vai perceber, por exemplo, quais fatores externos influenciaram na avaliação. Então, são uma série de fatores que devem ser compreendidos, e isso é feito de forma dialética. Então, é como se o professor analisasse tudo que está ao seu redor, e isso tudo conta para a sua avaliação final. Tá? E o diagnóstico? O diagnóstico é a análise do resultado. Né? Então, aqui é a análise do resultado, de forma diagnóstica. Bem, esses dois elementos vão aparecer como? Como que eles aparecem? Então, vejam o seguinte. Aqui, na verdade, o dialético e o diagnóstico eram características, atribuições da avaliação, né? Depende de como a gente analisa isso. Mas vejam aqui alguns elementos importantes. Agora sim. Por exemplo, o juízo, vou colocar aqui, ó, 3. Juízo existencial, juízo qualitativo, e tomada de decisões. Então, eu acho que se a gente trouxer para esse esquema aqui,
acho que fica mais fácil de nós compreendermos o que significa a avaliação ser dialética e o que significa essa avaliação ser diagnóstica. Vejam aqui comigo, ó. Juízo existencial, gente. Todo juízo é uma análise a partir de um julgamento, tá? Então, se eu faço um juízo de valor, eu digo se algo é certo ou se é errado. Então, aqui no caso, no juízo existencial, o que eu analiso? Eu analiso quem é o meu aluno, tá? Quem eu estou avaliando. Juízo existencial. Quem eu estou avaliando, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Quem eu avalio. Juízo qualitativo. Como eu avalio? Como eu avalio? E aí vem a tomada de decisões. Então, olha que interessante. Quem eu avalio e como eu avalio. Vou fazer uma nuvenzinha aqui também para ficar igual, né? Aí, pronto. Não sei nem se você está enxergando, mas juízo existencial, quem eu avalio. Juízo qualitativo, como eu avalio. Tomada de decisão. Se eu pratiquei, em vez de avaliação, exame, se eu apliquei exame, ou seja, se eu utilizei no meu planejamento uma postura tradicional, em vez de avaliar, eu examinei o aluno, qual vai ser o resultado do exame? O resultado do exame vai ser a verificação. E o que eu faço com a verificação? Eu verifico se o aluno tirou nota ou não e simplesmente registro aquilo. Ao final de um ano, se os registros não forem favoráveis, se as médias não forem atingidas, o aluno é reprovado. Então vejam que, ao examinar, eu simplesmente parto por uma verificação, né, tomada de decisões, então é meramente verificar, e se eu tiver aqui, né, uma nota baixa, ou não atingir a média, vamos colocar assim, ó, se não atingir a média, não atingindo a média, o que vai acontecer? Reprovação. Ah, Vinícius, mas a reprovação ela quase que não existe hoje. O professor reprova, mas tem o conselho. Tudo bem, gente, mas o professor reprova. Cuidado com isso. Reprovação existe sim. O professor reprova o aluno. Ah, mas o conselho passou. Passou porque ele tem poder para isso. Ele passou por uma medida, né, do conselho. Mas o aluno foi reprovado pelo professor. Tá? Bem, então, ó, não atingindo a média, reprovação. Beleza. Isso se o professor aplicou o quê? Um exame. E se o professor aplicou uma avaliação? Como que vai funcionar? Então, o professor aplicou aqui a avaliação. Se o professor aplicou a avaliação, a tomada de decisões agora, a tomada de decisões não se refere simplesmente à verificação, se tirou nota ou não. Refere-se ao encaminhamento. Então, o aluno vai para... Ou o professor, né, ele está preocupado com o encaminhamento. Meu aluno aprendeu? Aprendeu. Prossegue. Então, se ele aprendeu, ele prossegue. Então, o aluno aprendeu. Está aqui, prossegue. Não aprendeu. Reprova? É isso? Não. Não é simplesmente reprovar. Se o meu aluno não aprendeu, a pergunta é: o que eu devo fazer diferente para que ele aprenda? Aí que está a questão. Olha lá, ó. O que eu
O que o professor precisa fazer de diferente para recuperar este aluno? Para recuperar o aluno e incluí-lo novamente no processo educacional. Então vejam, gente, como que o professor toma essa decisão aqui? Com base em que ele toma essa decisão aqui? Ele só toma essa decisão se ele estiver dialogando com a realidade, com a situação do aluno. Sem esse diálogo com a realidade, sem essa preocupação do professor em querer realmente desenvolver o aluno, então nós ficamos sempre aqui, ó, nós já terminamos o processo na verificação. Tá? Sempre na verificação. Então, avaliar é muito diferente de exame, não só por causa do processo de avaliação, mas por causa das consequências depois. O pós-avaliação também é importante. E só quem avalia conhece o que é o pós-avaliação. Então, o diálogo com a realidade e o diagnóstico é fundamental. Porque aqui eu vou diagnosticar meu aluno. Então, eu vou ver, por exemplo, o que de fato esse aluno errou. Tem isso. O que ele errou? O que ele errou é muito grave? O que ele errou realmente compromete a formação dele enquanto estudante? Isso são coisas que devem ser muito bem pensadas. E aí, na história das avaliações, a gente tem a forma como o professor atua também. Veja, por exemplo, avaliar uma criança não é fácil, porque a criança, ela não pensa no abstrato. A criança só pensa no concreto. Então, se o professor dá um exercício de complete e coloca assim, Joãozinho tinha 10 balas, ganhou mais 5, ficou com pontinhos. O que a criança pode colocar lá? Tente na frente, ou seja, ficou contente. E está errado? Será que estaria errada essa resposta do aluno? Não estaria errada. Porque o professor, quando ele também realiza o diagnóstico, ele tem que observar quem é o aluno dele. É o juízo existencial. Quem eu avalio? Como eu avalio? Crianças não operam no abstrato, operam no concreto. Da mesma forma, junto com crianças, nós, por exemplo, traçarmos conteúdos que são hoje conteúdos tradicionais. 10 mais 7 é 17, nem sempre, não é? 10 abacaxis mais 7 peras, pode ser 17 frutas, ou pode não ser nada. Esse tipo de situação pode existir no ato de avaliar. Né? Esse tipo de situação, esse entendimento diferente do tradicional. Até porque, hoje em dia, a imaginação, as informações com as quais os nossos alunos lidam, elas são amplas. Então, é possível, sim, que haja brecha, lacunas para respostas que, de repente, surpreendam o professor. Agora, é óbvio que existe uma linha a ser seguida, né? Óbvio que existe um caminho a ser seguido e o aluno não pode fugir muito desse caminho. Só que o aluno também, ao fugir, não pode ser reprovado por isso. Ele tem que ser reorientado. Esse aqui é o grande objetivo do professor que segue sua função o princípio sociopolítico da educação, da função docente. Né? O que o professor precisa fazer de diferente para recuperar o aluno? Porque o centro da aprendizagem é o aluno e não o professor. O centro da aprendizagem é o aluno. Inclusive, gente, se eu for falar do desenvolvimento do aluno, eu quero recuperá-lo e quero também garantir para ele o desenvolvimento integral. Não há outro desenvolvimento como objetivo que não seja o integral. O que é isso? Então, eu não posso simplesmente avaliar meu aluno e valorizar nele se ele sabe fazer conta ou não. Eu tenho que
eu tenho que considerar no desenvolvimento integral o aspecto afetivo, eu tenho que considerar o aspecto cognitivo, eu tenho que considerar o aspecto do saber conviver, espiritual, etc. Então, o desenvolvimento integral ele se refere a isso. Desenvolvimento em todos os aspectos. Tudo é importante, não simplesmente decorar determinados conteúdos da educação tradicional ou do currículo tradicional. Vamos para esse lado aqui, para nós falarmos aqui um ponto que é muito importante. Então, o professor, quando vai avaliar, ele tem que tomar alguns cuidados. E nós falamos que a avaliação representa, na verdade, um processo. Então, a avaliação é um processo. Vejam lá. Então, processo de avaliar. Processo de avaliar. Primeiro, pessoal. Primeiro, o que o professor tem que o professor tem que considerar nesse processo dele de avaliar? A primeira coisa é o planejamento do professor, né? Então, esse planejamento em torno do quê? Em torno do que ele quer avaliar. Então, o planejamento. O que foi trabalhado de conteúdo, né? O que foi trabalhado e o que eu quero avaliar. Então, dentro do conteúdo que o professor passou para o aluno, que ele ensinou, dentro desse conteúdo e não fora dele, o que o professor vai querer avaliar, tá? Um detalhe, gente, o professor tem que saber qual é o mínimo que ele aceita. Qual é o que eu quero que o meu aluno saiba minimamente. Esse mínimo está dentro do planejamento. Então, ó, o que o meu aluno deve aprender. O que o meu aluno deve aprender? Ou seja, qual é o mínimo que eu quero dele? Sempre pensando nesse mínimo aqui, ó. O professor, gente, ele está diante de uma série de fatores aí, né, externos, de pressões sobre ele. Então, o professor acaba tendo 1000 caminhos para seguir, 1000 interesses. Os pais querem uma determinada formação, o mercado de trabalho quer outro. O planejamento dele tem que ser muito objetivo nesse sentido. Qual é o mínimo que eu aceito para o meu aluno? Para ele, por exemplo, para eu poder dizer que ele realmente aproveitou aquilo que foi trabalhado na escola e ele tem condições de se desenvolver. Tá? Sem esse mínimo, não tem como permitir que o aluno continue. Eu, particularmente, não sou a favor do mínimo. Tá? Eu acho até que isso seria um minimalismo. Não sou a favor porque, como vocês vão ter a prova dissertativa, então eu vou dar essa opinião que, obviamente, não é minha. Ela é respaldada em outros autores. Mas eu não sou a favor, gente, porque a sociedade ela caminha para o complexo. E nós podemos até partir do mínimo, mas eu não posso manter o mínimo. O mínimo não pode ser um status permanente. Nesse caso, eu compreendo que o Lucchesi, ele considera que o aluno pode saber o mínimo o ano todo. Ou seja, é o aluno média, o aluno que tira 5 ou 6. Só que o que se cobra dele na sociedade depois é muito diferente do mínimo. E ele acaba não sendo preparado na escola para o trabalho. Talvez ele possa ser até preparado para a cidadania, mas muito dificilmente ele se prepara para o trabalho, a não ser que depois adquira outras competências. Mas esse aqui eu vejo como minimalismo, tá? Então você pode, inclusive, divergir da opinião do Lucchesi, mas para o Lucchesi, se o aluno aprendeu o mínimo, está ótimo já. Então é isso que o professor tem que analisar. Agora, tem um ponto importante aqui nesse mínimo. Que ponto importante que é esse? O que é o mínimo para o professor? Né? Qual é o padrão desse mínimo para ele? Isso é importante também.
Outra coisa, gente. Já falei aqui, a avaliação tem que respeitar os conteúdos, né, trabalhados. Então, houve o planejamento e aqui nós temos que ter também o diagnóstico da avaliação. O diagnóstico da avaliação. E aí, meu aluno realmente aprendeu o mínimo? Ele conseguiu atingir a média? Não vamos pensar em média, mas ele conseguiu atingir, por exemplo, a compreensão que eu queria da realidade minimamente? Então, posso ir para uma terceira etapa. Após o diagnóstico da avaliação, eu tenho uma compreensão da realidade. O que é compreender a realidade, gente? É saber quem é meu aluno. Porque eu sei que em uma sala de aula heterogênea eu tenho vários alunos. Eu tenho alunos mais fracos, eu tenho alunos mais fortes, eu tenho um monte eu tenho identidades variadas aqui. Então, essas identidades diferenciadas, eu preciso conhecê-las, para que eu não trate todos da mesma forma, né, de forma homogênea. Então, após o diagnóstico, eu consigo reconhecer a minha sala, os meus clientes, os meus alunos, e consigo, então, compreender a realidade. Então, vejo que isso tudo representa processo. Eu poderia colocar aqui uma quarta etapa, né, e outras etapas. Então, eu poderia colocar várias outras etapas. O que tem que, isso aqui depende muito de professor para professor, mas o que tem que ficar muito sério, gente, é que a avaliação ela nunca é uma mera finalidade. Ela é sempre constituída por meios. E esses meios, eles estão sempre representados por processos, procedimentos, fases, e o diálogo entre cada uma das fases e o diagnóstico é fundamental. Bem, e o professor, gente? Um ponto importante aqui, o professor também fracassa, tá? Então, uma observação, não é só o aluno que fracassa, não. Lá na sua prova você tem que identificar isso também, ó. O professor também fracassa. E quando que o professor fracassa? Quando ele não planeja a sua ação pedagógica. Quando o professor não planeja a sua ação pedagógica, ele fracassa. Então, é necessário também que a avaliação, ao se direcionar para o professor, permita uma autoavaliação. Então, a autoavaliação do professor, ela também faz parte do processo de avaliação. Por quê? Porque a avaliação, gente, como eu coloquei aqui, ela compreende a realidade. Mas, às vezes, o professor pode compreender que, inclusive, ele está errando. E, a partir disso, melhorar. Se eu examinar e simplesmente registrar os dados, eu não tenho o mesmo comprometimento em continuar vendo o que pode ser mudado para que eu consiga uma situação ideal de educação. Então, o professor, quando ele se autoavalia e ele percebe que de 30 alunos, só 5 foram bem, e ele consegue mudar a sua forma de trabalho, de repente, num próximo bimestre, numa próxima avaliação, ele consiga atingir 15 agora bons resultados, em vez de apenas 5. Então, a autoavaliação é muito bem-vinda. Até porque avaliar quer dizer o quê? Quer dizer desenvolver-se constantemente. Toda vez que eu estou avaliando, analisando a situação de forma dialética e diagnosticando, isso quer dizer o quê? Que nós estamos evoluindo constantemente. Isso que quer dizer avaliar, evoluir constantemente. São meios e não fins. Bem, existe um termo que o Lucchesi usa, que é muito legal, que se chama metanoia. Na verdade, gente, metanoia vem da filosofia, tá? Metanoia, que quer dizer o quê? É a capacidade do indivíduo de se transformar, capacidade de cultivar novos hábitos. Então, a capacidade de transformação do indivíduo. E aqui eu vou colocar do professor. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, nós herdamos o processo tradicional de examinar. É muito mais fácil para o professor examinar.
Então quer dizer que simplesmente existir na LDB que os aspectos qualitativos devem ser privilegiados em detrimento dos aspectos quantitativos, isso não basta. O Lucchesi diz que é preciso que haja uma mudança de hábito, ou seja, é preciso que o professor tenha a intenção de avaliar. Sem a intenção, o processo avaliativo não se constrói. Então, isso ele chama de metanoia. O professor herdou um modelo tradicional de examinar alunos e ele tem dificuldade de se desvincular desse modelo agora. Até porque isso geraria mais sacrifício, mais trabalho para ele. Então, o professor tem que ter a capacidade de transformação. Ele tem que assumir a intenção de avaliar. Por quê? Porque quando ele assume a intenção de avaliar, o centro da atividade pedagógica deixa de ser ela por si só e deixa de ser o professor e passa a ser o aluno. É o compromisso com o aluno. Por isso que a metanoia, ela depende também da valorização desse princípio aqui, né? Do princípio sociopolítico da atividade do docente. Vinícius, você está querendo dizer então que quando o professor avalia, ele na verdade transforma o ato pedagógico em ato também político? Perfeitamente. Essa é a ideia que nós vimos no currículo que representa as novas tendências da educação. O professor não pode se limitar à dimensão técnica, ele também tem que evoluir para a dimensão sociopolítica. Ou seja, o professor tem que pensar o seguinte: a partir do que eu ensino aqui em sala de aula e da forma como eu ajudo o meu aluno a se desenvolver, vai gerar resultados práticos na vida dele no mundo lá fora. Então, quanto mais eu ajudar o meu aluno a compreender o mundo, a sociedade, melhor. E a avaliação é uma forma de eu ensinar o aluno a compreender a realidade, a se desenvolver e a se transformar de uma forma muito mais eficiente, muito mais correta. Então, a minha atividade de avaliação, ela tem uma sobrecarga de responsabilidade muito grande. O professor está sobrecarregado de responsabilidade quando ele vai avaliar. Por isso que o comprometimento, a disposição dele, a preparação dele para a avaliação tem que ser muito grande. Tá aqui então, gente, metanoia. Tá? Bem, continuando aí, sobre a avaliação também, nós vamos perceber aqui, como eu falei, né, tenho falado a questão do professor. O professor ele age em duas dimensões, o trabalho pedagógico, gente. Ó, o trabalho docente. Trabalho docente. Então, o trabalho docente ele pode atingir, né, uma dimensão meramente técnica. O que é a dimensão técnica, gente? É quando o professor ele executa a sua ação no plano simplesmente pedagógico. Então, ó, plano pedagógico. Então, eu utilizo técnicas. Que eu aprendi lá com a didática, com a educação normalmente tradicional, ou até mesmo com a educação tradicional mais moderna, já do século XIX, começo do século XX. Dimensão meramente técnica. Só que hoje em dia o professor precisa também atingir uma dimensão, ele precisa superar essa limitação da dimensão técnica e atingir a dimensão política. Então, para concluir isso que a gente estava falando, nesse caso aqui, eu tenho uma postura do docente comprometida com a transformação
social. E isso tudo está ligado àquilo que nós falamos aqui, gente, ao dialético e ao diagnóstico. Tá? Então, vejam, por exemplo, resumindo isso tudo, quer dizer o quê? O professor que, na sua atividade docente, ele evolui da dimensão técnica para a dimensão política, ele não aplica exames, ele aplica avaliações. Ao aplicar a avaliação, ele está considerando a dialética, isso tudo está no comprometimento dele, em dialogar com a realidade, e a característica diagnóstica dela. E isso tudo é necessário para se conseguir a transformação. É o que a pedagogia crítica deseja. A transformação da sociedade e não a mera compreensão dos mecanismos sociais. Se você quer melhorar um pouco aqui, ó, a compreensão sobre o que é diagnóstico, vamos usar um pouco da metodologia, gente, que a gente aprende na metodologia. Quais são os elementos que estão juntos com a atividade diagnóstica? Coloquem aí. Coleta, análise e síntese. Está vendo como metodologia do ensino serve para alguma coisa? Então, toda vez que nós realizamos uma atividade diagnóstica, uma avaliação diagnóstica, surgem 3 elementos. Coleta, análise e síntese. Coletar, analisar e sintetizar são procedimentos dentro de um processo. E esses procedimentos são procedimentos que também caracterizam o ato de avaliar. Tá? Então, coloquem aí. Coleta, análise e síntese. Bem, eu tenho mais um detalhe aqui para nós considerarmos como importante, gente, que é a questão do erro. O exame não permite o erro. Então, o aluno errou, já tirou nota baixa já. E o pior, né? Além de tirar nota baixa, o aluno ele é taxado como ruim, como fraco. Então vejam o seguinte, o erro, gente, ele é punido na educação tradicional. Olha lá. Ó. Punido na educação tradicional, na educação do exame, na pedagogia do exame, o erro é punido. O que eu pergunto é o seguinte, o que é erro? O que é errado? Desculpem, o que é errar? E aí, gente? Só existe erro se existir um padrão do que é certo. Então, eu só tenho como falar, ó, fulano errou se eu tenho um padrão daquilo que é correto. É o famoso gabarito. Contra o gabarito, o indivíduo erra. Mas, na verdade, no plano existencial, errar é muito relativo, não é? Então, vejam o seguinte, o que é errar? Depende do padrão daquilo que seja correto. Nesse momento, você decidiu fazer um concurso e está estudando para esse concurso. Você está errando ou está acertando em tomar essa decisão? Um cientista que inúmeras vezes faz seus experimentos, realiza seus experimentos e erra em vários deles, ele está errando em continuar com a sua atitude ou está acertando? E aquele resultado final, o acerto final, dependeu ou não dependeu dos erros? Gente, a escola ela tem que eliminar esse preconceito contra o erro, né, que o exame tem. Como diz o professor Edgar Morin, o primeiro saber dentre os saberes que são necessários dentro da escola, o primeiro saber diz respeito ao erro e à ilusão. E que saber é esse? O que ele diz? Errar é necessário. É necessário considerar o erro para saber o que é certo.
Sem considerar o erro, nós não temos como saber o que é certo. Então, o processo é inverso. Não é simplesmente padronizar o certo e julgar o erro, né? E eliminar o erro. Não. É valorizar o erro para alcançar o que é correto. É um processo inverso. Então, a escola ela precisa valorizar mais o erro, porque o erro representa o experimento. O erro, gente, representa a busca pelo correto. E a busca pelo correto a partir do experimento e do erro não é simplesmente uma necessidade pedagógica do aluno, que faz parte do desenvolvimento dele, porque obviamente que na escola os alunos mais erram do que acertam, é óbvio. Mas isso não é uma condição dele, isso aqui é uma condição humana. Então, a escola precisa começar a valorizar os erros, precisa dar importância aos erros. Óbvio que quando o aluno erra, ele não pode prosseguir com a visão de que tudo está certo. Mas o professor, então, deve auxiliá-lo a superar aquela fase, a superar a visão equivocada que ele tem da realidade ou sobre determinado tema e instruí-lo para que ele alcance a visão correta. Então, o erro ele acaba sendo parte do caminho em busca daquilo que seja correto. Quando o meu aluno vai mal numa determinada prova, isso acaba sendo um ponto fundamental para o professor diagnosticar aquela prova e ver, meu aluno foi mal nisso, mas foi bem naquilo. Ou seja, eu já tenho um caminho para ele. Eu já tenho como orientá-lo para ele alcançar a situação ideal, né, que seria a situação do correto, do certo. Né. Então, o erro é muito importante. Tá? É fundamental que os professores valorizem a possibilidade de errar e, caso o erro venha a existir, que valorize o erro também de forma a contribuir aí com o diagnóstico que vai ser realizado. Bem, gente, para nós concluirmos, a avaliação, então, para o Lucchesi é uma ação não apenas pedagógica, mas política. Ela contribui com o crescimento tanto do professor quanto do aluno, com o desenvolvimento e da escola também. E para nós encerrarmos, a avaliação ela deve ter já suas bases no projeto pedagógico e todo o ato pedagógico e de avaliação deve ser rigorosamente planejado pelo professor, tá bom? Porque senão ela não tem êxito. Gente, é isso aí. Resolvam os exercícios e mais um conteúdo trabalhado. Até a próxima.